Olá, nosso podcast hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial para mim. Primeiro no campo acadêmico, no campo pessoal e no campo da fé. Estou recebendo o bispo emérito da Igreja Metodista, o bispo Paulo Lockman, que marcou o início da minha trajetória política. Então, para mim é uma felicidade muito grande. Eu quero te convidar a você deixar sua sugestão, curtir, compartilhar, passar esse vídeo que vai ser muito legal esse bate-papo nosso. Bispo, um prazer receber o senhor aqui. Muito feliz de o senhor participar conosco no nosso bate-papo aqui, porque para mim marca o início da minha trajetória política, quando eu estive nas instituições metodistas, e foi ali uma oportunidade dada pelo senhor como bispo da igreja, que confiou e acreditou. Então, para mim é um privilégio, bispo. O privilégio é meu, porque nessa longa caminhada pastoral e como bispo da igreja, eu tive a oportunidade de conhecer você adolescente, não é? Curioso pelas tecnologias e tudo mais, e ver você crescer tanto como empresário, como também como político, alguém envolvido com o interesse social da igreja, a missão, não é? Me alegro muito de poder estar nesse momento aqui compartilhando um pouco. Bispo, a nossa igreja tem uma história muito bonita no Rio de Janeiro, de missão, de serviço prestado à população do nosso estado e do Brasil. A igreja se instalou aqui através das instituições educacionais, de ensino, mas também de instituições sociais, num período onde o Brasil precisava muito, né? A gente tinha uma funcionalidade de uma instituição no Morro da Providência que marcou a história do nosso estado. Como é que o senhor vê esse momento que o Brasil passou, que as instituições, não só a metodista, mas a batista, a presbiteriana, era um momento diferente do evangelho, era um momento diferente, que a igreja tinha uma atuação diferente do que é hoje? A igreja metodista tem já uma história desde o início, né, de comprometimento social e atendimento ao pobre, à criança, né? O Wesley criou a primeira escola dominical, não ele, mas a equipe dele, na Inglaterra, e também ele criou em Kingsbury uma escola para os filhos dos mineiros. O século XVIII foi o século da explosão, especialmente da mineração do carvão por conta da fonte de energia, não é? E o Wesley fez um trabalho importante, porque aquelas crianças viviam na rua, e muitos já se dedicavam, pequenos, à delinquência, crise semelhante que a gente ainda vê hoje, né? Ele criou a primeira escola para essas crianças dos filhos dos mineiros e estabeleceu, diríamos, uma métrica de como a igreja deveria atuar. Na verdade, ele não chegou a fundar a igreja metodista, ele criou um movimento metodista dentro da igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. Mas isso marcou completamente o nosso, podemos dizer, o DNA do metodismo, né? De ser uma igreja de anúncio do evangelho, mas ao mesmo tempo também de comprometimento com as classes desfavorecidas. E os primeiros missionários, né, que vieram ao Brasil, Kidder, por exemplo, Daniel Kidder, que veio para o Brasil, que sinalizou, deu o direcionamento do trabalho que deveria acontecer ali na Gamboa, né? Ele perdeu a esposa com a febre amarela, Cíntia, está até sepultado no cemitério dos ingleses ali atrás. Então, essa obra social nasceu já com muita entrega e até mesmo com algum sacrifício. E gerações foram formadas. Nós temos pastores na nossa igreja que fizeram a sua escolaridade na escola do Instituto Central do Povo. E a instituição cumpriu e continua cumprindo um trabalho de atendimento. A creche, por exemplo, eu não sei hoje, porque eu não estou no governo da igreja, né? Mas chegou a ter mais de 300 crianças na creche, das mães que vinham o fato de estar ali junto da central favorecia, né? Mães que vinham de Nova Iguaçu, Queimados e outros lugares da área da Leopoldina também, deixavam as crianças ali para poderem trabalhar e sustentar a família, ajudar o sustento da família, né?
Isso marcou em vários estados. No Rio Grande do Sul temos em Santa Maria um grande lar para crianças órfãos, né? E assim pelo Brasil inteiro a presença da igreja tem sido marcada sempre por um envolvimento com as obras sociais, né? Como eu disse, é parte do nosso modo de ser igreja. É o DNA metodista o DNA. De missão. Bispo, a gente vive um momento hoje no Brasil muito diferente do passado. O Brasil é um país em evolução, um dos países que mais acessa a internet do mundo. O brasileiro gosta de tecnologia, a gente vive um momento da explosão tecnológica, a gente vive um Brasil crescente, um Brasil gigante, forte, que já superou alguns desafios, mas infelizmente a gente viu o nosso país entrar de novo no mapa da fome, da miséria, se acentuando essa desigualdade social, pessoas morando na rua, onde que a igreja era a primeira a atuar, né? E como está sendo hoje de novo. Você vê hoje esses bolsões e esses guetos que são criados, e agora no nosso estado, por exemplo, que cria as milícias, que cria a zona do tráfico, zona de risco, e você não pode entrar, as barricadas, aquela situação que a gente não pensava existir no momento que a gente estaria vivendo com tanta tecnologia. O que o senhor vê nesse momento que a população evangélica cresce, a tecnologia cresce, as pessoas discutem muito ideologicamente, mas a população ainda sofre muito com essa questão social, que agride, que machuca, que tira oportunidade, que tira o jovem, que a gente fica sem perspectiva e sem esperança? A minha preocupação é que a igreja não perca de vista a missão que ela tem, não é? Que é anunciar o evangelho do Senhor Jesus, levar famílias à reconciliação. E, por exemplo, eu fui pastor um bom período antes de ser eleito bispo pelo voto da igreja, né? Eu fui pastor em Nova Iguaçu e Queimados. Em Nova Iguaçu nós tínhamos um curso de formação de pessoas na área de costura, na área de serviços de restaurantes, não é? E a cada semestre a gente formava uma turma, preparando mão de obra, né? E hoje a igreja está com alguns cursos em diversas áreas aqui do estado do Rio, oferecendo iniciação à tecnologia, dado o fato de que hoje há até demanda, há falta de mão de obra nessa área, né? Que é uma maneira da igreja ajudar a inserção. Vivemos uma tensão muito grande porque parte da igreja evangélica descambou para alinhamento com política, que me parece não ser uma coisa saudável para a igreja, né? Porque nosso reino é o reino de Deus, não é o reino dos homens, e queremos atrair e levar pessoas ao reino de Deus. E o nosso relacionamento com a política deve ser até de apoio àqueles que têm projetos que visem a promoção humana, que visem a justiça social, não é? Como é o fato, por exemplo, da sua candidatura, que nós temos a alegria de apoiar, né? Mas, infelizmente, nós muitas vezes tomamos alguns rumos que desabona, traz até descrédito para a missão da igreja e para o papel da igreja na sociedade. Não é à toa que a Constituição prevê que deve haver separação entre igreja e Estado, né? Bispo, a gente vive, o senhor para mim é a maior referência, né, cristã. Eu convivo com vários, mas como metodista de berço, de família metodista, conhecendo o trabalho que o senhor desenvolveu na igreja metodista no estado, no Brasil e no mundo, né, a igreja metodista cresceu muito aqui no Rio de Janeiro. E foi no período da sua gestão de governança da igreja. A gente teve uma explosão de membros, de crescimento de igrejas. São mais de 700 igrejas instaladas no estado, chegando nas áreas mais carentes, mas também com templos importantes, em áreas importantes do estado do Rio de Janeiro. Nesse momento de governança, o que mais marcou a sua gestão à frente da igreja metodista, o que mais ficou, né? Porque pegar uma igreja pequena na época e transformar na igreja forte, na igreja pensante do Estado, respeitada, uma igreja que faz parte, né, do Estado do Rio de Janeiro hoje com muita força, o que mais marcou? Olha, o que eu
fui marcado na minha caminhada como pessoa, que acabou me levando para a faculdade de teologia, pelo testemunho da minha mãe. A minha mãe era a enfermeira do bairro, ela que dava injeção na meninada toda, e nenhuma pessoa que entrasse numa crise econômica deixava de receber a ajuda dela. E ela também tinha por ministério, como evangelista da igreja, tinha por ministério visitar 2 hospitais em Porto Alegre, né? Que era a Santa Casa e o Hospital dos Servidores, que ficava perto da nossa casa. E ia de leito em leito 2 vezes por semana, levando no cenáculo, levando uma palavra de consolo. Quando ela descobria, por exemplo, que a pessoa não estava recebendo visita porque o parente morava lá no interior, ela oferecia a nossa casa. A pessoa vinha do interior, dormia lá em casa para ir visitar os familiares, né? Então eu acabei, todos nós temos pessoas fortes que marcam a nossa vida. Você também tem na sua mãe, no seu pai, que eu conheço muito bem, pessoas que te influenciaram, né? E isto trouxe para mim essas 2 vertentes, né? Que a igreja está aí para... Wesley, o fundador do movimento metodista, dizia aos pregadores: nada saber se não ganhar vidas para Cristo. Então, uma das coisas que a gente enfatizou foi o evangelismo, né? De rua, de praça. Nós criamos um movimento missionário com juventude. Sabe que juvenis e jovens têm uma energia imensa, então a gente fazia mutirões. No período de férias, em janeiro, e também no mês de julho, mutirões em que a gente chegava numa cidade ou num bairro com o objetivo de levar o evangelho às pessoas e marcar presença, e dali iniciar um ponto missionário. Isso foi... Nós tínhamos 130 igrejas. Quando nós terminamos, aposentei, nós já estávamos com mais de 500 igrejas, né? Então Deus tem honrado isso, e eu diria que é para isso que eu, como pastor, fui chamado, né? Essa era a nossa tarefa. E em função de ter esse comprometimento já como pastor local, os outros pastores e a liderança leiga julgou que eu deveria ser bispo da igreja, né? Na verdade, não era muito. Meu propósito era ser professor de Bíblia, professor de teologia. Para isso fui fazer mestrado, doutorado na Alemanha, né? Mas acabou que o episcopado se atravessou no meu projeto de vida, né? E acabou multiplicando o sonho que eu tinha, né? De realmente fazer com que a igreja se espalhasse, levando essas 2 vertentes: anúncio do evangelho e socorro aos debilitados, né? Aos mais empobrecidos. A igreja é uma instituição que presta muito serviço à sociedade. A Igreja Metodista no Rio de Janeiro possui algumas instituições, possui muito serviço prestado ao Estado, como uma escola que tem em Duque de Caxias, que foi a primeira escola da América Latina a servir merenda escolar, como o Instituto Central do Povo, que marcou com o primeiro posto de saúde infantil do nosso estado, e uma história muito rica e belíssima de serviço prestado à população, de amor ao próximo, de compromisso com a missão. Mas também tem umas inovações que a igreja contribuiu, foi na sua gestão, como a Escola de Missões, que nasceu de um projeto que é em Teresópolis, que foi na sua gestão na igreja, que forma missionários, que prepara missionários, sempre nesse viés, né, de formação, de capacitação, de qualificação, de preparar para enfrentar o dia a dia, porque não é fácil. A vida de pastor, né, não é uma vida fácil. Apesar das pessoas não entenderem, quem não está no meio e achar, mas existe todo um preparo para que ela possa enfrentar o desafio e cuidar de pessoas que precisam, né? A demanda é sempre muito grande, né? O dia de folga muitas vezes é um símbolo só, porque as pessoas, a gente tem telefone, as pessoas estão vivendo um drama na família, alguém foi constatado uma doença grave, você tem que ir ao hospital, muitas vezes consolar, porque muitas vezes essa enfermidade redunda em piora, e você acompanha a família, né? Muitas vezes conflitos, né? Muitas
senhoras, mulheres que estão na igreja, o esposo não tem os mesmos valores, então há conflitos familiares que a gente tem que intervir. Eu já vivi coisas assim de, por exemplo, chegar uma adolescente que o namorado rompeu o namoro, de madrugada ela resolveu se matar, tomou uma porção de remédio, a mãe liga desesperada, 3 horas da madrugada, você levanta, não sabe bem se está acordado ou está dormindo, né? Pensa que é um sonho, levanta e sai correndo e bota a menina, pega a menina no colo, bota no carro e vai para o hospital. Nessas horas, parece que a igreja vira um pronto-socorro para as pessoas, porque criamos um vínculo de confiança, de amor, de solidariedade, né? Então, o trabalho do pastor é um trabalho 24 horas, não para. Não é? Porque você vai dormir, você vai descansar, mas coisas podem acontecer e eles demandam a presença do pastor e o pastor tem que estar sempre disponível para atender. E não é só fazer uma oração, muitas vezes é trabalho braçal também, né? Não, e o dia a dia de contato, né, bicho? Esse momento de total, eu costumo falar assim, a gente está vivendo um momento de total intolerância a tudo. É verdade. As pessoas hoje, por pouca coisa, elas se suportam. Eu costumo falar que... Mas deixa eu falar sobre a Escola de Missões, porque a Escola de Missões foi milagre também. A gente, quando incrementou esses cursos que eu falei para a juventude de formação missionária, a gente percebeu que a gente precisava ter um local em que a gente pudesse fazer os retiros e dar cursos preparando o pessoal. E a gente foi procurar na área da Serra, que procuramos aqui, ali na Raiz da Serra, procuramos para o lado ali de Guapimirim, da Serra de Petrópolis. E aí um irmão nosso, que agora me foge o nome, de Teresópolis, descobriu que a estância da Agroceres, lá na beira da BR-116, eles tinham passado a trabalhar os laboratórios já de maneira computadorizada e não precisavam mais aquelas granjas de teste. E puseram à venda uma das fazendas, que era aquela lá onde está a Escola de Missões. E aí eu procurei saber o preço na época. Eles estavam pedindo 2 milhões. Não é? Falei, a gente não tem esse dinheiro. Aí eu falei, se baixar a gente pode discutir. Aí passou uns 2 meses, o mesmo corretor veio e falou que tinha baixado para 1.500.000, uma coisa assim. Eu falei, ainda é caro para o nosso bolso. Eu sei que o tempo passou e finalmente eles disseram que estavam tendo muita despesa para manter aquilo lá, para não deteriorar nem ser invadido, né? Resolveram, baixaram para 500 mil. Aí eu disse, eles aceitam proposta? Aí ele disse, bom, sempre tem lugar a proposta, né? Aí nós juntamos todos os trocos que nós tínhamos, dava 230 mil. E fizemos uma carta proposta, né? De 500 mil nós oferecemos 230 mil. E a carta foi para a Direção Geral de Patrimônio, que ficava no Texas, porque era a Monsanto, que é uma empresa multinacional nessa área de sementes e outros, né? E caiu na mão do diretor lá, que era membro da Igreja Metodista lá nos Estados Unidos. Aí ele falou, vende para eles que eles vão fazer bom uso. E nos venderam por 230 mil. A cervejaria que está ali perto já fez oferta um pouco antes de eu aposentar de 10 milhões pela propriedade. Então Deus faz essas coisas com a gente, né? Quando você põe o coração na obra e crê que Deus pode fazer milagres, né? Ele faz. E nós vivemos isto. A igreja, isso eu acho que foi um marco da Igreja Metodista. A instituição nossa lá funciona muito bem, atende outras denominações, atende todo o Brasil hoje. Mas, bispo, a gente vive esse momento, a gente viveu um momento que era muito, as pessoas tinham vergonha, né, de falar que era crente. Parece que as pessoas têm vergonha de falar que não são crentes. Né? Todo mundo, você entra num carro de qualquer amigo e está escutando uma música, é uma música gospel, uma música evangélica. Todo mundo hoje, se ele não for crente, ele é simpatizante, né, hoje ao evangélico. Antigamente você ia fazer uma oração, as pessoas não gostavam, tinha essa... Hoje todo mundo quer oração, todo mundo pede oração. Por mais que ela esteja numa confusão, não tem bebida,
dá para fazer uma oração e ela pede esse momento, ela tem mais esse olhar com o crescimento e essa explosão. Como é que o senhor vê esse crescimento da população evangélica no nosso país? Eu sempre fico refletindo, porque também na nossa vida secular, na Câmara dos Deputados, a bancada evangélica só cresce. Né? A gente vive um momento de crescimento do evangelho no Brasil em todos os sentidos, mas não reflete no dia a dia, na vida das pessoas. Há uma vulnerabilidade, né? Porque, como você falou, virou moda, então tem muita gente que está aderindo. Mas para você ser crente, você não pode aderir, você tem que se converter. E conversão, um dos termos usados, e às vezes as pessoas apostam, mas não sabem bem o sentido, que é a palavra metanoia. Né? Metanoia é uma palavra grega que significa mudança de mente. Você muda os valores, você muda o modo de ver a vida, você começa um processo de mudança, de ser uma pessoa que é movida pela sua própria carne, pelos seus próprios sentimentos, para ser movido pelos fundamentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é totalmente, muitas vezes, contrário às nossas próprias ambições, né? Porque a nossa carne tem desejos, tem cobiças, né? E o Evangelho põe a gente num prumo em que as nossas cobiças, de maneira nenhuma, pode ser o dano do outro, por exemplo. Não é? Ou seja, de que os nossos anseios, nossos sonhos sejam em benefício de muitos, não só em benefício nosso. Então há uma inversão de valores que nesse contágio assim de adesão nem sempre está presente. Há muita gente aderindo, mas não querendo se converter, que é a mudança de vida. Ele quer o benefício, mas não quer da os oração, compromissos. mas não quer o compromisso do Evangelho que a fé exige dele ali, na verdade. Exato, As pessoas buscam, mas não querem o compromisso. Mas, bispo, uma coisa que o senhor ficou muito tempo à frente da igreja, agora eu sou um bispo emérito da Igreja Metodista, mais um conselheiro. E como é que é essa vida de bispo aposentado? Né? Porque o bispo se aposenta, tinha uma atividade muito intensa, não dava nem para pregar em todas as igrejas, visitar, todo mundo queria a presença do bispo, era mais igreja do que conseguia pregar. E como é que é essa vida de bispo aposentado? Como é que o senhor está vivendo esse período agora? Eu agora tenho o direito de dizer não, né? Essa é a única vantagem que eu tive. Agora eu posso dizer não. Mas está conseguindo falar não? Eu nem sempre, né? Porque às vezes são pessoas que têm uma história comigo, aí é a boda de prata, e aí fica um vínculo, eu fiz o casamento, né? Ainda não estou fazendo bodas de ouro de quem eu casei, mas já estou fazendo bodas de prata, né? E também aniversário da igreja, que eu ajudei a comprar a propriedade, uma série de vínculos que a gente cria com as pessoas, né? E a gente... eu não quero enferrujar, né? Então, fica parado, você enferruja, né? Então, eu continuo... Quando eu fui eleito bispo, eu era também professor na Faculdade de Teologia em Rua de Ramos, São Bernardo do Campo, né? E era pastor numa igreja lá em Santo Amaro. Então, o pastoreio e o ensino da teologia, na qual eu tenho me dedicado, já escrevi mais de 20 livros sobre isso, de certa maneira, me obriga a pôr em prática isso, né? O próprio seminário, quando viu que eu aposentei, me deram mais aulas para dar, né? Então, eu dou aula nos 2 seminários, um no Rio, outro lá em Teresópolis. Dou também aula num seminário lá em Londrina. E nós criamos um seminário do Conselho das Igrejas Metodistas da América Latina, que funciona no Panamá, não é? Que é o CIEMAL. O CIEMAL, a sigla significa Conselho das Igrejas Metodistas da América Latina. Então, eu também dou aula nesse seminário. Na verdade, é tudo online, né? Eu gravo as aulas e mando para eles, e as pessoas se inscrevem. São cursos para formação de liderança leiga, mais do que formação pastoral. Mas os 2 do Rio são de formação de pastores, né? E eu tenho também um grupo de pastores que se encontram comigo toda quinta-feira de manhã,
E como a gente tem uma caminhada, eles colocam problemas que estão surgindo, estão enfrentando, e eu ajudo, aconselho, etc., né? Que é uma live que eu faço semanalmente. Então, o trabalho não falta. E eu estou terminando de escrever mais um livro, né? Então, isso me ocupa bastante. Dona Gláucia, minha esposa, diz assim, essa biblioteca é a minha rival. E como é que agora o senhor viveu esse momento pandêmico, né? E todo mundo se adaptando. Como é que agora está esse negócio com a tecnologia? O bispo agora... Como o bispo está tá na tecnologia, está com live, está fazendo seminário ED. E como é que está esse momento agora tecnológico? O fato de a gente tinha um escritório bem montado, né? Tinha pessoas na área de tecnologia, isso me fez meio preguiçoso em relação à tecnologia, porque tudo já vinha pacote pronto para mim, né? E aí, quando eu aposentei, eu perdi tudo isso, né? Então, eu tinha que reconstruir isso. E aí, o bom que os filhos mais novos, de vez em quando até o meu neto me ajuda, né? O filho da Paula, o Leon. Então, eles foram me escolarizando na área de tecnologia. Então, com alguma dificuldade, eu avanço, gravo aulas, né? E dou aula online. Aprendi o essencial para fazer essas tarefas. Já estou me movimentando, já. Bispo, graças a Deus. O senhor tem uma história com a igreja, com o evangelho, professor, vários pastores passaram e tiveram oportunidade. O senhor pastoreou não só à frente da igreja, mas também pastoreou pastores. Isso. Presidindo a igreja, formando a liderança da igreja, na estrutura que é a igreja metodista no estado do Rio de Janeiro. Foi uma vida muito dedicada, né, à igreja metodista e ao evangelho. E está sendo ainda muito dedicada ao evangelho. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor de forma assim, muito, muito clara. O que move o senhor a ter essa dedicação, a viver com essa dedicação, a estar com 100% ainda focado em tocar todos esses projetos? O que me move é que eu amo o evangelho, amo o Senhor Jesus. Ele deu um significado para a minha vida e eu amo pessoas, eu gosto de estar no convívio com pessoas, né? E quando você convive com pessoas, por exemplo, além dessa live com pastores, jovens pastores, eu tenho uma com os idosos, né? É só uma coisa de afinidade, eu também sou idoso, né? E a pessoa mais velha tem 94 anos, que é a minha sogra, a dona Norma. E então lá eu tenho umas 9, 10, a maioria mulheres, tem só 2 homens, e a gente reúne toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, também online, por enquanto, né? Já tivemos, antes da pandemia, era presencial. E o que me move é exatamente o legado que eu recebi. A igreja me proporcionou a oportunidade de estudar fora do Brasil, estudei na Alemanha, fiz doutorado lá, fiz especialização na Inglaterra. Então eu fui privilegiado, né? E eu acho que esse legado que eu recebi eu tenho que distribuir. Então eu sinto um compromisso de passar à frente, né? Com todos os que têm interesse e me buscam, eu estou sempre disponível, né? Não é à toa que eu estou aqui contigo também. O bispo hoje, ele está em qual igreja? Que agora o bispo não Eu frequento a central de Petrópolis até por falta de alternativa, porque a minha filha é esposa do pastor da igreja. E aí me convoca, né? Filhos, depois de uma certa idade, eles acham que inverte os papéis, eles começam a dar ordens para a gente, né? E você conhece a Ângela, né? A Ângela não é de brincadeira. Eu tenho o privilégio de conhecer os 3. Ela me arrumou uma classe de estudo bíblico na escola dominical, domingo de manhã, então todo domingo de manhã, 9 horas, eu estou lá, dou essa classe, estávamos estudando o livro de Hebreus, agora todo mundo quer entrar no tema foi o tema mais falado durante a pandemia, você sabe qual foi? Apocalipse. Todo mundo queria saber se estava chegando o fim do mundo. E aí eu dei vários cursos sobre Apocalipse e agora vou dar um curso sobre Apocalipse lá, para o pessoal. Bispo, com toda a experiência, terminando aqui o nosso bate-papo, qual o conselho que o senhor daria para esse momento que a gente vive de total intolerância, de as pessoas
arrumar discussão, pessoas saírem da igreja porque pensa diferente ou tem opiniões diferentes de um determinado tema, de um determinado projeto. Né? Eu costumo falar que hoje é muito simples você arrumar uma confusão dentro de casa. Você chega na mesa de domingo e pergunta quem é Lula e quem é Bolsonaro. Acabou, já dá uma confusão, um se levanta, não quer conversar com o outro. E na igreja e na vida é a mesma coisa. Qual o conselho que o senhor daria a essa intolerância, esse radicalismo que a gente está vivendo? Nós temos que trazer Jesus de volta para o meio, né? Para o centro. Nós não estamos na igreja por causa de partido político, nós não estamos na igreja diríamos assim, por ter um espaço para nós. Nós estamos na igreja porque temos uma experiência com Deus. E a igreja é a congregação dos fiéis. Nós estamos na igreja para cantar, louvar a Deus, ouvir a palavra e, ouvindo a palavra, corrigir coisas na nossa vida e seguir a nossa caminhada. Então, na medida que o nosso foco é Jesus, nós vamos ter mais respeito e amor pelos outros, mesmo que pensem diferente da gente. Quando a gente lê o Evangelho, você vê os 12 apóstolos, cada um tinha um estilo diferente. João era aquele sujeito mais calmo e tal, debruçava-se em Jesus, né? Mas mesmo assim o irmão dele era explosivo, e quando os samaritanos não queriam receber Jesus, eles queriam destruir o povo de Samaria e tudo mais, né? Pedro era um sujeito impulsivo, não é? Então, o próprio corpo dos apóstolos, dos 12 apóstolos, eram pessoas diferentes. Por que a igreja vai ser diferente? Vai ser todos pensando da mesma maneira? Não, eu acho que a experiência da conversão é comum a todos. O desejo de louvar a Deus e adorá-lo é comum a todos. Mas agora, quanto à escolaridade, quanto à profissão, contra a escolha política, é um direito de todos serem diferentes, não é? Na sociedade é assim. O que seria do azul se não existisse o vermelho? Eu estou falando isso porque na minha terra, eu sou colorado, sou Inter, né? Na minha terra a briga é entre o vermelho e o azul. Lá no sul, em Porto Alegre, quem é gremista de maneira nenhuma veste roupa vermelha. Não tem jeito. E quem é colorado jamais veste azul. É o lugar que mais vende carro vermelho é Porto Alegre. Ou azul. Então, mas aí o pessoal está na igreja, é colorado, é gremista, estão lá adorando a Deus do mesmo jeito, se abraçam, se respeitam, né? Então é isto. Nós estamos na igreja e a igreja é o lugar de unidade e o centro da unidade é Jesus. Quero agradecer o bispo a participação aqui no nosso podcast. Para mim é uma alegria muito grande, bispo. Primeiro pela referência, né, pela oportunidade que o senhor me deu na Igreja Metodista, nas instituições sociais, de prestar um serviço, né, e ali foi fundamental para o começo da minha trajetória política. E quero convidar você que está aqui a participar, deixar sua opinião, sua sugestão, conhecer um pouco mais aqui do trabalho do Bispo Paulo Lockman, um pouquinho do que move o Bispo Paulo Lockman nessa caminhada. Então, muito legal esse bate-papo, curte, compartilha e vamos estar conectados aqui através do YouTube, dos nossos canais. Aqui, quero te agradecer, você que assistiu o nosso podcast aqui no YouTube e perguntar, gostou? Deixe o seu comentário aqui para que a gente possa estar interagindo e falando tudo o que nos move.